Amados, faz quase 14 anos que eu estive na África. E foi a minha primeira experiência missionária. Eu não sabia muito bem o que eu iria acontecer naquele lugar, pois não conhecia muita coisa. Mas eu entrei dentro de uma base da Jocum, com missionários espalhados do mundo inteiro. Foi a primeira vez que verdadeiramente eu tive contato com outros povos, com outras culturas, em que a nossa unidade se centrava somente em uma única coisa: na palavra de Deus, no Cristo que nos salvou, no Cristo que nos redimiu. E eu estive nessa base durante uns quase 2 meses. Eu pude ver a dinâmica de como funcionava o trabalho missionário ali. Alguns voltados exatamente para a área médica, outros para a área da nutrição, outros para a área da odontologia. Tudo isso dentro de uma base missionária, uma base bem grande, com muitos obreiros. E esses obreiros eram de vários povos, de várias nacionalidades e alguns brasileiros. E em determinado dia me permitiram que eu ministrasse a palavra à base. E eu estive pregando na base, depois de mais ou menos alguns dias, já acho que talvez mais de um mês que eu já estava na base. E eu consegui encontrar e conhecer muito das pessoas que ali estavam. E enquanto eu estava pregando, eu estava com um intérprete nativo da África. E eu pregava em português e ele traduzia para o crioulo, que é um idioma, vamos supor, fabricado pelos, vamos supor assim, produzido pelos africanos. Tem os idiomas normais e naturais das suas próprias nações, das suas próprias etnias, mas a junção do português com a linguagem do povo, surgiu o que a gente chama de crioulo, para um crioulo guineense. E ali eu tive pregando a respeito da palavra de Deus, e em um determinado momento Deus fez com que eu entendesse que a sua igreja é uma igreja muito diferente, mas muito diferente. Uma igreja que não está dentro de um quadro ou dentro de uma perspectiva em que ela tem de se comportar e agir e dessa forma falar ou se vestir. Não, ela traspassa isso, traspassa mesmo. Como o apóstolo Paulo ele disse, a multiforme graça de Deus tem que ser manifestada. E como Deus vai manifestar a sua multiforme graça dentro de uma rigidez, de um controle humano? Não é possível. Então ali na base eu consegui ver exatamente gente de muitos povos, e todos estavam realmente unidos com um único propósito: fazer com que o nome seja glorificado, e esse nome anunciado é o nome de Cristo. Todos estavam ali somente com um propósito: verdadeiramente sair de suas nações para fazer com que o evangelho fosse proclamado naquela nação, nesse caso Guiné-Bissau. E tudo se voltava somente para isso: glorificar o Cristo e apresentar o Cristo através das dons e talentos que Ele havia dado à sua igreja. Então, ao ver aquele povo, eu entendi claramente, como o livro de Apocalipse disse, que Deus, por sua graça, infinita misericórdia, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, arrebanhou gente, multidões de povos, nações, tribos, línguas, nações, gente de todo tipo, estavam reunidos diante do trono de Deus e glorificavam a Deus. Uma variedade de cores, uma variedade de pessoas, uma variedade de culturas, todos eles voltados para adorar a Deus. Então existe uma pergunta muito séria que a gente tem que responder: por que nós queremos enquadrar todas as pessoas cristãs dentro de uma forma? Como se a igreja originasse através de nós e não através do Cristo. Porque o próprio Cristo ele quebrou muitos padrões de conduta próprio judaico, para que as pessoas entendessem que Deus, para servir a Deus, não está baseado em fórmulas e regras exteriores, coisas essas que aparentemente dão a ideia de perfeição e de um culto verdadeiro a Deus, mas está longe o seu coração
do Senhor. E esse mesmo Cristo mostra isso em várias circunstâncias, de que o que Deus esperava de um povo, esse povo não trouxe para ele, não deu a ele exatamente aquilo que Deus esperava, já que ele o tratou, cuidou, e agora receberia os seus frutos, e os frutos que esse povo deu foi virar as costas para ele e matar aquele a quem ele enviou. Veio para os seus e os seus não receberam. Então, quando a gente começa a olhar a vida da igreja nesse processo, a gente vai ver que a ideia da igreja, quando ela nasce, se a gente assim pode considerar, na abertura, na descida do Pentecostes, a igreja está viva, está triunfante, que a gente pode dizer assim. Uma multidão de pessoas, gente de todas as nacionalidades, encontram-se diante da pregação do apóstolo Pedro, que eles reconhecem os seus pecados, e então são batizados 3.000 pessoas naquele primeiro sermão. Então a igreja nasce já com várias nacionalidades dentro de si. Só que um detalhe, todos eles basicamente eram judeus. Basicamente eram judeus. O que dava a entender que a igreja, na verdade, continuaria sendo judaica, que seria um judeu em cima do outro, arrebanhando todos os judeus que estivessem espalhados por essa face dessa terra. E lembre-se, a gente está com 12 apóstolos, no caso 11, em que todos eles são judeus. E era muito normal eles voltarem para a igreja e pregarem um evangelho para quem? Para os judeus. E eles se comportarem como estavam se comportando, voltando apenas os olhos para os judeus e não mais para os gentios. Mesmo que a palavra de Cristo tivesse dito claramente, chegado ao coração deles, e esse evangelho será pregado a todas as nações. Todas as nações são todas as nações, não é somente aos judeus. Mas uma coisa é Deus falar, e outra coisa é a gente entender e compreender realmente o que Deus está falando. Porque Ele tem que quebrar as verdadeiras estruturas de pensamento no nosso coração, para que a gente possa se adequar àquilo que é diferente a nós. Porque tudo aquilo que é diferente a nós, amados, nos causa estranheza e muitas vezes nos causa separação e divisão. A gente tem que olhar e traspassar muito desses olhares externos, para que então a gente entre em unidade, se comova, ou se verdadeiramente se coloque para serviço, para algo que está acima daquilo que os nossos olhos estão vendo e o que os nossos pensamentos nos dizem. E essa luta, ela é travada com a igreja desde os seus primeiros dias. Quando a igreja vai avançando, com os anos que vão se passando, com as perseguições que vão acontecendo, a Bíblia declara que o próprio apóstolo Pedro, que foi o primeiro verdadeiramente a batizar um gentil e a entrar na casa de um centurião romano, esse homem, ele disse, por uma visão que Deus havia dado, ninguém falou com ele, uma visão de Deus, chegou até ele e lhe disse, desceu um lençol do céu, com todo tipo de bestas e feras e quadrúpedes e répteis, ou seja, todo tipo de animal impuro estava naquele lençol. E uma voz do céu disse para ele, mata e come. E então o apóstolo Pedro disse a si mesmo, disse, jamais, nunca entrou nenhuma coisa impura nos meus lábios. Eu sempre fui amante da lei, caminhava nas regras da lei, da alimentação religiosa e pura e santa que o próprio Deus nos deu, e eu tenho caminhado com isso. E a Bíblia diz que essa voz veio 3 vezes e depois o lençol foi recolhido para os céus. Logo em seguida chega um homem, bate na porta onde Pedro estava e diz que era um mensageiro de Cornélio, a quem ele deveria ir para falar as palavras de vida. E o Espírito disse para Pedro, Pedro, vai com ele sem temor, porque eu que enviei. E então Pedro vai. Ele chega na casa de Cornélio, e quando ele está se aproximando, Cornélio se prostra. E ao se prostrar no chão, Pedro diz, negativo, não faças isso, porque eu sou conservo teu. Eu sou um homem igual a você, adora somente a Deus. Levantou e disse, nós estamos esperando a palavra de Deus da tua boca, o que é que nós precisamos saber? Então Pedro começa a falar a respeito da salvação.
do Cristo que foi enviado, que morreu e ressuscitou. E quando Pedro estava falando essas palavras, a Bíblia é clara que o Espírito Santo desceu, como desceu no dia de Pentecostes, para os 120 judeus que ali estavam. O Espírito desceu e eles passaram a falar em novas línguas. Nessa hora, Pedro fica espantado e abismado, porque um grupo de gentios que não pertence à aliança recebe do mesmo Espírito que eles receberam, e Deus não fez nenhum tipo de acepção de pessoas. O escândalo de Pedro é gigante, mas ao mesmo tempo ele se alegra, porque ele deu entrada também. Deus permitiu que gentios também fossem salvos, coisa que Cristo já havia dito: esse evangelho seria pregado a todas as nações. Mas Pedro, com a sua estrutura, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, não conseguia ver os gentios como alguém alvo do amor e da misericórdia de Deus. Isso vai prosseguir, irmãos. Embora ele cause um grande impacto na vida dele, anos mais depois, mais distante, ele vai entrar em briga com o apóstolo Paulo, porque enquanto Paulo estava lá e os judeus estavam lá e Pedro estava lá, ele se comportava tudo tranquilo. Quando entrou, melhor dizendo, os gentios estavam lá, ele se comportava como gentios, tudo tranquilo, sem nenhuma diferença. Quando entrou um grupo de judeus, Pedro titubeou e começou a se comportar como se fosse judeu, se separando dos gentios. Então Paulo se levanta e repreende ele diante de todos os homens. Ora, tu sabes que não é pela lei que nenhum homem será salvo por nenhuma dessas obras. Como tu andas dessa forma e dessa maneira, tu envergonhas o evangelho de Cristo, porque a salvação está em Cristo, não pelos nossos costumes, nem pelos nossos usos. Meu ponto aqui, amados, é mostrar que existe uma igreja que a gente vai ser unida e colocada nesse povo. E essa união não é aparente, não é com traços exteriores, nem pela uma mesma língua que fala, não é por uma cultura, não é. Essa não é a igreja que Cristo está falando aqui. E é por isso que ele ora na sua oração sacerdotal, e a gente vai verificar exatamente isso. Ele diz: eu estou indo para o mundo, porque enquanto ele estava aqui, ele cuidou deles. Ele não deixou que ninguém, que as tensões que haviam já existiam nesse tempo, de determinado tipo de arquetipo, de comportamento, de pessoas, que se manifestava diante de Deus, ou diante do Cristo de Deus, diante deles, ele tolhia, ele mudava. Ele fazia com que os homens se direcionassem a ter uma perspectiva real e verdadeira do chamado e da verdade de Deus que estava vindo em Cristo Jesus. Um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que manifesta a sua graça e a sua misericórdia diante de todos, irmãos. E as expressões que Jesus usa, ou as suas ações e suas palavras, rebentam com o coração dos apóstolos. Mas lembrem-se, o coração dos apóstolos é sempre muito endurecido, eles não entendem. Por isso é necessário que Cristo ore a sua oração intercessão, a sua oração de sumo sacerdote, a sua oração intercessória profunda e verdadeira, que ainda ecoa pelos séculos dos séculos, e ela tem trazido todos os homens à sua presença. Enquanto ele estava no mundo, ele tentou explicar, ele tentou fazer com que os discípulos entendessem essas coisas. Ele ajudou mulheres samaritanas, falou com elas. Ele falou com os samaritanos, tocou em leprosos, coisas que era impossível para qualquer judeu ortodoxo. Disse: não, esse homem está longe, não faça isso. Entrou em casa de publicanos e pecadores, sentou e comeu com prostitutas e ébrios, homens os mais vulgares do mundo. Ele sentou e falou do reino de Deus, e as pessoas se escandalizavam em Cristo. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio para os perdidos, amados, e os perdidos são perdidos. Não importa qual seja o nosso estado físico, a nossa saúde, se nós estamos perdidos, é porque estamos longe de Deus, e Deus vai até nós, na pessoa do seu Filho,
para salvar o que estava perdido, buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa se ele era um grande homem, como Nicodemos, que o visitou à noite, ou se eles foram os gregos já no final, na Páscoa, que ouviram de Jesus e queriam saber quem é esse Jesus que trata os homens como se fossem judeus. Não faz acepção de pessoas. Esse Cristo está trazendo uma igreja que tem que ter o caráter do próprio Pai, revelado na pessoa dele, que não há acepção de pessoas, que trata o rico e o pobre da mesma forma. O que sabe muito é muito letrado e intelectual, quanto aquele que não sabe nem ler nem escrever. Cristo veio para trazer vida e vida abundância. Vida abundante. Um Cristo que traz um perdão copioso, que derrama sobre nós, que nós não merecemos. A esse Cristo, as Escrituras é bem clara, que ele, estando neste mundo, ele tentou ensinar e tentou falar, mas a dureza do nosso coração é muito difícil, irmão. A gente prefere aceitar certas coisas do que outras, que não estão dentro da nossa esfera, da nossa forma de pensar. E o próprio Cristo, certa vez, disse para os seus, quando os seus disseram assim: Senhor, tem um homem que está expulsando e está curando, mas não te segue, Senhor, não anda conosco, não faz da mesma forma que a gente. Senhor, deixa eu ir lá e pedir que eles cessem com tudo isso, parem de anunciar. Ele disse: negativo, ninguém que fala do meu nome, usa o meu nome para fazer determinada obra, depois se virará e blasfemará. Não é porque eles não estão conosco que eles não são nossos. Agora, quem comigo não ajunta, espalha. O que Deus está querendo dizer é que tem certas coisas que a gente não entende no mundo cristão, irmão. Há certas diferenças muito grandes entre um grupo de cristão e outro em determinadas partes do mundo. E porque eles não agem da forma como a gente age, com determinado tipo de liturgia, com determinado tipo de regras exteriores, que Deus nos deixou firmemente para nós apenas caminharmos sobre princípios, mas Ele não disse quanto tempo vai durar um culto. Está na Escritura Sagrada quanto tempo deve durar um culto? Quantas músicas devem ser cantadas antes de se iniciar a palavra? Quantas orações têm que ser ditas? A Escritura não pontua isso, ela dá princípios de como a gente agir sobre isso. Então a gente entra em determinado tipo de igrejas espalhadas por esse mundo afora, que são fiéis e verdadeiras, e a gente encontra determinado tipo de liturgia totalmente diferente, determinados tipos de comportamento totalmente diferente. Eu não estou falando de comportamento de caráter, irmãos, comportamentos exteriores. E que pelo comportamento exterior a gente julga que existe um caráter deformado ali, e que não é verdade. Então eles não estão dentro do nosso aquário, do nosso quadrado. E por causa disso eu me separo como os judeus se separavam dos gentios, como os brancos na América do Norte se separam dos negros. A igreja de negro e a igreja de brancos. Me diz aonde tem isso na Escritura Sagrada? Há um céu na parte direita de brancos e um céu na parte esquerda de negros, mas a Bíblia me diz que todos os povos, tribos, línguas, nações, etnias estarão diante do trono. Não haverá dois cultos diferentes, haverá um único culto e um único povo, um único Deus, um só Espírito, uma só palavra, uma unidade verdadeira. Diferentes em modos, diferentes em culturas, diferentes em línguas, mas todos adorando em unidade e em santidade o Deus que criou todas as coisas e o Deus que nos redimiu. Por isso, a oração de Jesus é extremamente bela, precisa e pontual para nossas vidas como igreja. Ele inicia: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome.
Nesse capítulo 17, quando Jesus está fazendo sua oração, ele fala a Deus sempre como seu pai. Ele usa essa palavra pai, se não me engano, 6 ou 7 vezes. Mas apenas 2 vezes ele vai usar 2 palavras. Uma aqui, Pai Santo. E a outra, no final da sua oração, Pai Justo. Essa primeira palavra, quando ele vai orar para os seus discípulos e ele diz: Senhor, eu estou indo para junto de ti, eu guardei no teu nome, mas agora eu não estou mais neste mundo, eu vou para ti, mas eles vão ficar aqui, e quando eles ficarem aqui, eu não estarei mais aqui, porque eu estarei indo para o Senhor, e vou continuar contigo, então eu não posso fazer mais nada por eles. Estou indo. Esse estou indo remete à sua morte, crucificação, seu sepultamento, 3 dias, e depois sua ressurreição, e depois sua ascensão e exaltação ao trono de Deus. Vou para junto de ti. E então ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. A ideia de Cristo aqui era que eles sejam um, que nós todos fôssemos apenas um, como o Cristo é um com o Pai. E aqui a gente tem que se perguntar: as pessoas não reconheceram Deus em Cristo. Quando Cristo diz que o Pai está em mim e eu estou no Pai, acreditem pelo menos por causa das obras que eu faço. Se vocês não acreditam pelas palavras, pelo menos acreditem nas obras, porque essas testificam que o Pai está em mim e que eu estou no Pai, que eu fui enviado pelo Pai e faço aquilo que o Pai deseja, e o agrado em obediência. A oração de Cristo era que nós sejamos um. E aí então a gente tem que começar a entender porque ele vai chamar o Pai dele de Pai Santo, que não é muito comum Jesus falar isso. Se não me engano, essa é a única vez que Jesus se refere ao seu Pai no Evangelho de João como Pai Santo. E ele diz exatamente isso porque ele vai pedir algo para o seu Pai, que é santo, que é separado. Lembre-se, a palavra santo significa separado. E esse Pai que é santo, esse Pai que é separado dos pecados dos homens e de tudo que é errado, somente pode se unir a alguém que é santo, perfeito como ele é. E ele, o Filho, é santo e perfeito. Por isso o Pai é um com ele. E ele disse: Pai Santo, guarda-os no nome que tu me deste. Sim, em teu nome, esse nome que tu me deste. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que Jesus, ele guardou os discípulos que ali estavam, e por quem ele estava orando, ele guardou no nome do Pai. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele apresentou quem realmente Deus era, como Deus era, a manifestação do seu caráter e de suas obras, de maneira que os homens, no caso, especificamente os seus discípulos, os 11, pudessem acreditar que verdadeiramente ele foi enviado por Deus, fala as palavras de Deus e faz as obras de Deus. Isso manifestou o nome de Deus, ou seja, o seu caráter diante dos homens. Falar de manifestar o nome de Deus significa manifestar o seu caráter e as suas obras. Quando a gente manifesta isso por meio de nossas palavras, por meio de nossas ações, vai dar a entender claramente que Deus nós servimos. Como disse o salmista, você é aquilo que você adora. Você é aquilo que você adora. Por isso que o salmista, no Salmo de número 115, ele diz: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não fala, tem pés e não andam, tem mãos e não abraçam, não apalpam, não sai nenhuma voz de suas gargantas. Assim se tornam todos aqueles que os fazem e o adoram. Ou seja, quem adora uma imagem, um ídolo, torna-se igualmente como este ídolo. Tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem, tem boca e não fala.
têm pés e mãos, não andam nem apalpam, tornem-se todos semelhantes a esses ídolos. Ou seja, o que a gente adora, a gente se torna. O que Cristo adorou nessa terra, adorou o Deus vivo e verdadeiro. E é nesse capítulo 17 ele diz: dei a conhecer a vocês, e o que tu queres que eu dê a eles para conhecer é a vida eterna. E ele mesmo explica: e o que é a vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conhecimento de vida que foi com que os discípulos creram verdadeiramente, eles não podiam entender nem acreditar na sua completude tudo o que significaria Cristo como um Messias. Mas uma coisa era central na fé deles: Jesus veio de Deus. Isso para a gente era suficiente. Eles não podiam entender como esse Cristo ia processar, como ele seria rei morrendo pelos pecados. Eles não imaginavam e não sabiam e não compreendiam isso. Mas uma coisa eles sabiam: essa era a unidade, e essa é a unidade que todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus tem que saber. Ele veio de Deus. E assim, nessa unidade, quando se crê nisso, Jesus, na sua oração, ele disse: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-o, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que Jesus está dizendo? Que quando ele mais manifestou a respeito do caráter e da vontade de Deus, das obras de Deus, os seus 12 discípulos começaram a acreditar que realmente ele veio de Deus. Porém, um deles, Judas Iscariotes, não acreditou. Não é que ele não tenha acreditado que ele não podia fazer milagre, porque ele mesmo fez milagre no nome de Jesus. É que ele não acreditou que realmente Jesus veio de Deus, que ele era o Messias prometido. Ele nunca conseguiu acreditar. E o resultado disso é que aquilo que Deus fez para que nós pudéssemos ser santificados, lembre-se, a verdade de Deus é a nossa santificação. É por meio do conhecimento dessa verdade que a gente se separa de todas as outras coisas. É assim que os discípulos se separaram dessa verdade, por meio dessa verdade. Eles acreditaram que Jesus veio de Deus, enquanto os homens, os líderes religiosos acreditaram: não, ele é um impostor, ele é um vigarista, ele é um charlatão, ele é um enganador, ele é o filho das trevas, ele é inspirado e usado por Beelzebu. Todos os homens, quando falaram isso, se separaram de Deus, se separaram de Cristo. Nesse ponto faz uma grande diferença, ou uma grande divisão entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que não pertencem a Cristo. A verdade faz essa separação, e é isso que Cristo lhe está dizendo: eu trouxe para eles o teu testemunho, e eu os guardei na revelação que tu me deste. Revelação essa que passava por ele mesmo. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Cristo ele está tratando com uma santificação em todos os níveis da nossa vida. O primeiro nível de santificação que Deus está trazendo sobre as nossas vidas é que, Pai, eles pertencem a você. A separação que Deus trouxe foi o caráter e a obra de Deus manifesta através de Cristo Jesus, e eles a receberam, coisa que o mundo não recebeu, fez deles uma separação entre eles e o mundo. Uma segunda separação é que Cristo está trazendo, é que este mundo, por não receber essa revelação e rejeitar essa revelação, ele odeia essa revelação e odeia todos aqueles que acreditam nessa revelação. Por isso ele diz: tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque quando você toma uma decisão de crer em Cristo e viver segundo Ele, esse mundo que é hostil e que nunca creu em Cristo, em suas palavras, nas obras de Deus, ele vai se voltar contra você, porque você, à medida que você caminha sobre essas obras, testifica como Cristo testificou na sua vida de que o mundo faz as suas obras e elas são do maligno. Então Cristo ele traz uma coisa: não peço que os tires do mundo, ó Pai, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E o processo final dessa santificação, ela caminha num ponto. Eu estou indo embora, vou deixar este mundo. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema deste mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, essas coisas são do mundo e não são do Pai. E todos aqueles que andam e amam neste mundo, tenham certeza que se tornam inimigos de Deus. É por isso que este mundo que é caído, este mundo que está debaixo dessa maldição e que jaz sob o maligno, este mundo é odioso para com Deus e para todos aqueles que se voltam para Deus. Mas Cristo está deixando este mundo tão terrível e indo para o Pai. E os seus discípulos estão aqui, estão neste mundo, mas não são deles. E então o que se espera? Uma hostilidade contra esses discípulos, contra o seu povo. Mas ele diz aqui, não tira ele do mundo, porque Cristo vai pedir para que eu fique neste mundo. Uma vez que Ele me alcançou, uma vez que Ele alcançou você, porque Deus vai permanecer com você aqui neste mundo terrível e perverso, para que por meio de você outros possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Porque outros vieram antes de mim e antes de você, que testemunharam e que acreditaram que havia um povo separado dentro dessa multidão de perversos, alguns que já são do próprio Deus, mas que ainda não sabem que pertencem a Ele. E um dia essa palavra da verdade chegou ao meu coração, um dia essa palavra da verdade chegou à tua vida, talvez ao teu pai, à tua mãe, e depois você já entrou nesse rebanho, já santo, santificado por meio de uma vida, de uma família que é cristã. Mas lembre-se, essa palavra não chegou até você por um milagre assim, mas por aqueles que um dia testemunharam e permaneceram neste mundo, e permaneceram nesse mundo com um propósito: separados e guardados do mal. E que mal é esse? Que tipo de santificação Deus está nos trazendo, de maneira que a gente é guardado deste mal? O mal do engano, o mal da mentira, o mal do erro. Por isso ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo, na sua parábola do semeador, ele aponta 4 corações, e esses 4 corações são colocados as sementes. Em uma delas, uma semente cai à beira do caminho, e a Bíblia diz que veio as aves do céu e come aquela semente, ou seja, arrebata do coração da pessoa, de maneira que ela não consegue frutificar, não consegue crescer e dar seus frutos. Foi arrebatada. Satanás, o diabo, o engano, chega com o evangelho até os nossos corações, e muitas vezes esse evangelho é distorcido, de maneira que a gente não vive mais para Deus, mas vive para nós mesmos, usando o próprio evangelho de Cristo. Por isso ele diz: santifica-os na verdade. Dentro dessa semeadura também há uma semeadura em que cai num terreno rochoso, num solo pedregoso, e que aquela semente brota e cresce, e rapidamente cresce. Mas a Bíblia diz: levantando-se o sol, como ela não tem raiz profunda na terra, seca-se e morre. O evangelho chega a nós, mas a verdade não está entranhada na nossa alma tão profundamente, de maneira que quando vêm as perseguições, os calores dessas perseguições que vão nos abater, façam com que essa semente morra e não produza frutos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como Cristo no deserto falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de ti, ó Deus, o homem há de viver. Mas havia ainda uma semente que caiu entre os espinhos. Essa semente, ela é a mais impressionante de todas, porque ela chega a dar fruto, ela cresce, ela esparra seus ramos, os seus galhos, e começa a produzir algum fruto. Ela diz que essa semente cresce, mas ela cresce no meio de espinhos.
Espinhos é símbolo de pecado e símbolo de maldição. Vidas que vão dar algum fruto, mas esses frutos são podres. Frutos contaminados pelo pecado. Frutos que não foram santificados pela verdade, ao ponto de oferecer ao Senhor uma vida verdadeiramente correta e limpa diante do Senhor. Por isso que essa pessoa atravessa muitas vezes as situações de deserto, mas ela cai em muitos pecados, pelos prazeres, pelas as coisas desta vida e deste mundo, pelo aquilo que brilha os seus olhos, por aquilo que o mundo dita, e então as pessoas pegam o Evangelho e conformam a realidade deste mundo para viver uma vida que não seja mais perseguida, que não seja mais hostilizada, que não seja mais desprezada, mas que ande sob a égide deste mundo e os abraços e os aplausos deste mundo. Mas quando a palavra santifica, quando a palavra é a verdade, o ódio será verdadeiro sobre este mundo contra nós. E o mal que ele vai trazer é exatamente a nossa consciência de que será que se a gente não pode se ajeitar um pouquinho mais para evitar tanto problema? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Separa eles do erro, separa eles do engano, separa eles da mentira. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que Cristo estava dizendo, ele disse: agora eu estou indo por o último passo da minha santificação, ou seja, eu fui santificado pela verdade de Deus. E qual foi a verdade de Deus? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados. E agora eu estou me santificando a mim mesmo, ou seja, eu estou aceitando essa condição de ir para a cruz, para que no final, quando eu der a minha vida, entregando a minha alma na morte, eu possa santificar todo filho de Deus para Deus, possa perdoar completamente por meio desse sacrifício, para perdão dos seus pecados. Quando Cristo ele termina de falar isso, ele vira-se não mais para os 11, mas vira para a igreja do futuro, daquela que haveria de crer por intermédio da palavra desses 11. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Mas como uma igreja futura haverá de acreditar no Cristo, se essa igreja não for santificada na verdade de Deus? Como vão acreditar se a palavra que sai dessa igreja não é a verdade, mas foi uma mentira? É uma multidão de gente no meio de muitas igrejas, irmãos, que estão sendo santificados debaixo de uma mentira e santificados para ir ao inferno e não para o céu, para se encontrar com um Deus irado e não como um Deus cheio de graça e de verdade, porque não foram santificados na verdade. Modelaram a verdade, como disse o apóstolo Paulo, conhecendo a verdade, rejeitaram ela, tiveram prazer na mentira, tiveram prazer no engano, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse mundo só vai acreditar realmente que Cristo foi enviado quando eu e você estivermos em uma perfeita unidade, e essa perfeita unidade passa pelo simples pacto que nós temos com Deus em Cristo Jesus. Porque esse Cristo nos salvou e nos redimiu, e não olhou e nem levou em consideração toda a ignorância que nós tínhamos antes de o conhecê-lo, mas nos deu o seu perdão quando morreu na cruz, e ressuscitou, nos dando justificação e uma filiação que não pode ser de forma alguma anulada por nenhum tipo de decreto, por nenhum tipo de palavra, por nenhum tipo de pensamento ou orientação que qualquer homem possa trazer a este mundo, mas por causa da palavra da verdade, que ela é eterna e que permanece para sempre.
Cristo, então, ele termina os seus textos dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Mas que glória é essa que Cristo está transmitindo a eles? Que glória é essa que o Cristo está transmitindo a eles? Que leva a eles exatamente a se tornarem um, como é um com o Pai. A glória de saber que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, mas perdoando em Cristo. Essa é a glória de Deus. A Bíblia diz claramente no livro de Provérbios que a Deus, o Deus Todo-Poderoso, é esconder os pecados, mas a glória dos homens é propagá-lo. Isso é tão sério na nossa sociedade nos dias de hoje, que o que dá mais ibope, o que dá mais notícia, mais like, ou qualquer outra visualização, são coisas erradas, irmãos. É um expondo o pecado e o podre do outro. Quanto mais miséria jogada diante de nós, mais esse mundo se alegra, porque isso é da nossa natureza, expor pecados. Mas em Deus é cobrir os pecados. A glória de Deus é perdoar pecados. Verso 23, ele diz: e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. E então ele usa a última palavra: Pai justo. A intercessão de Cristo não é somente para que Deus nos guarde, para que Deus somente nos livre do mal, do erro, que Deus nos santifique na verdade, que Deus em Cristo nos santifique, separando-nos do mundo, mas unido à sua igreja. É separar de um povo, de um sistema maligno, mas não é separar das pessoas, mas se unir a um grupo de pessoas que vivem a verdade. Mas aí, no final ele dá um decreto muito claro a respeito da sua intercessão, que ele diz que eu não somente estou santificando esse grupo para viver neste mundo, eu estou santificando esse grupo para estar junto comigo na minha glória que tu me deste antes que o mundo existisse, para que eles vejam que tu me amastes antes mesmo de eu pisar nessa terra. Por isso ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Quanto mais Cristo nos revela do amor de Deus, quanto mais Cristo nos revela quem é o próprio Deus, mais a gente entende o amor do Pai pelo Filho. E quanto mais a gente compreende esse amor, se cumpre a oração do apóstolo Paulo no livro de Efésios, no capítulo de número 3, que vocês possam conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, conhecer a sua altura, a sua profundidade, a largura e a extensão desse amor que derrama sobre nós. E quando a gente compreende esse amor que Deus tem por Cristo, a gente também entende quão grande é o amor que Deus tem por nós. Por causa do amor que Deus tem por nós, Ele entrega o seu Filho por amor a nós. Quando a gente descobre um pai que dá o seu próprio filho para morrer por outros homens que não são seus filhos, e que nem são obedientes, pelo contrário, são rebeldes, ingratos, avarentos, violentos. Esse Deus, quando a gente entende e compreende o quanto Cristo revelou desse Deus, cheio de graça e misericórdia, mais a gente ama esse Deus e mais a gente recebe desse amor por esse conhecimento. Nesse ponto, a gente se torna um com Deus. É uma multidão de pecadores, irmãos, reunidas num só lugar, mas eles têm tudo em comum, sabe o quê?
um coração grato que Deus amou suas vidas quando nós éramos inimigos de Deus. Por isso Ele deseja que onde Ele esteja, nós também estejamos com Ele, para a gente saber que Deus o amou Ele antes da fundação deste mundo. Incline sua cabeça.